Outro dia eu me peguei esperando o café passar. Sabe aquele momento que você coloca a água, começa a cair no pó, só que daí em menos de 5 segundos, quando eu vi, eu já estava com o celular na mão. E eu não estava procurando nada específico, sabe? Eu só não aguentei o silêncio. Mas calma, esse não é mais um vídeo sobre vícios em redes sociais ou sobre como a tecnologia está destruindo o nosso cérebro. Não. O ponto aqui não é demonizar o celular. Ele é só a ferramenta que a gente usa hoje para preencher um buraco. Porque, se tu observar, a gente faz isso o tempo todo. No elevador, na fila do mercado, no trajeto do carro até a porta de casa. A gente simplesmente desenvolveu uma espécie de agonia desses pequenos espaços de nada. E eu acho que é aqui que mora o segredo de por que a gente tá se sentindo tão exausto o tempo todo hoje em dia. E o que eu quero conversar contigo hoje é sobre a importância desse buraco. Porque a gente simplesmente acabou com os intervalos da vida. Aqueles momentos que a gente não tá produzindo nada, sabe? E nem necessariamente consumindo nada. E eu comecei a suspeitar que esses momentos, por mais inúteis que eles pareçam, são justamente os que fazem a nossa mente descansar de verdade. E também conseguir resolver os problemas que a gente carrega todos os dias, né? O dia todo, praticamente. Existe até uma história famosa de mais de 2.000 anos atrás, vê se tu lembra, que a gente até estuda na escola como uma aula de física, mas que na verdade é uma aula sobre como a nossa mente funciona. E a história, ela diz que o rei de Siracusa, ele deu um problema impossível para Arquimedes resolver. Ele precisava saber se uma coroa era de ouro puro sem poder derreter ela. Aí Arquimedes pensou, calculou, se esforçou, aquela coisa toda e nada. Sabe quando que a solução veio? Não foi enquanto ele se esforçava muito na mesa de trabalho, foi quando ele decidiu tomar um banho. No momento em que ele entrou na banheira e ele viu a água transbordar, a mente dele, que finalmente estava em silêncio e sem estímulo nenhum, conectou os pontos. E aí ele saiu gritando, Eureka, Eureka, porque o insight que ele teve não veio de mais esforço dele, veio justamente desse respiro. Hoje, a gente não teria o Eureka, porque no momento em que Arquimedes entrasse naquela banheira, adivinha, ele provavelmente estaria com o celular na mão aqui, ó, checando as notícias de Siracusa, ou ouvindo, sei lá, um podcast sobre filosofia grega. Ele teria simplesmente matado esse espaço que a ideia precisava para aparecer. E a sacada que eu tive olhando para o meu café é que esses momentos que a gente chama de inúteis são, na verdade, extremamente importantes e funcionais. Porque a nossa mente não foi feita para ficar em processamento máximo 100% do tempo, não. Antigamente, a vida tinha esses buracos naturais. O trajeto do ônibus, a espera pelo médico, o tempo de cozinhar. Eram nesses momentos que o cérebro ele fazia essa faxina, vamos dizer assim. Imagina que a tua mente é uma sala onde tu recebe informações o dia todo. Se tu nunca para de colocar móveis novos, chega uma hora que tu não consegue nem andar dentro dessa sala. O vazio é o tempo que tu precisa para organizar esses móveis, entendeu? Quando a gente preenche cada segundo com um estímulo, a gente impede a nossa mente de processar a própria vida. E o cansaço que tu sente não necessariamente é falta de sono, é justamente esse congestionamento todo mental. E é por isso que, ao meu ver, tem tanta gente que sente que o fim de semana também não é mais suficiente para recarregar as energias também. A gente passa o sábado e o domingo descansando, enquanto consome mais conteúdo, mais informação, mais da vida dos outros. Porque hoje em dia a gente tem confundido lazer com mais consumo e estímulo. E aí a gente já sabe o resultado, né? A gente tá vendo. A gente acorda cansado, mesmo tendo dormido, sei lá, 8 horas. Até 12 horas se bobear. Porque o corpo descansou até, mas a mente não teve um segundo de silêncio para organizar essa bagunça do dia anterior. E a gente segue vivendo num estado de alerta constante, reagindo a notificações, sem nunca dar à nossa mente e à nossa criatividade clareza e espaço que elas precisam. E por isso eu comecei a tentar meio que devolver esses espaços para minha vida. E não é fácil, tá? Dá uma agonia assim que eu vou te falar.
Até um vazio, uma agonia no peito quando tu tá na fila e decide não pegar o celular, parece que até é uma parte de ti, né? E tu se sente até esquisito de estar ali parado sem estar mexendo no celular, né? Mas depois de alguns minutos, isso melhora. Tu começa a notar, melhora o ambiente, a ter um pensamento próprio, a sentir que tá relaxando, tá ficando mais tranquilo, sabe? E o meu convite pra ti hoje não é abandonar a tecnologia, até porque nem tem como e nem é inteligente, mas parar de usar ela como um tampão para cada segundo de respiro que tu tem. Deixa o café passar em silêncio amanhã. Sente o desconforto de não fazer nada por 2 minutinhos só 2 minutinhos. Talvez o seu eureka, ou só a sua paz de espírito mesmo, pode estar escondido justamente nesse espaço que tu tá tentando preencher a todo custo. Te lancei essa aí agora. Como sempre, tu vai digerir aí, eu digiro daqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.